Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, eu estou aqui na cidade de Novo Hamburgo, estou aqui hospedado na casa do evangelista, irmão Marcelo Souza, e eu estou na unção dos Marcelos. Esse fim de semana que passou, eu estive na cidade de São Bento do Sul, fui muito bem recebido também pelo nobre companheiro, o co-pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali do bairro de Cruzeiro, em São Bento do Sul, o evangelista Marcelo, que recebeu-nos maravilhosamente. E hoje é terça-feira, já estou aqui no estado do Rio Grande do Sul, também hospedado na casa do evangelista Marcelo, porém é um outro Marcelo. E eu quero trabalhar com vocês um texto rápido, uma ideia muito rápida, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do Dr. Lucas. Estou lendo a minha Bíblia, minha Bíblia devocional. Não é uma Bíblia de estudo, estou apenas fazendo meu devocional aqui com Deus, Aquela velha história, Está preparando a palavra? Não, estou preparando o pregador. A palavra já está preparada. Hoje terei a grata alegria de ministrar a palavra do Senhor na cidade de Novo Hamburgo e amanhã na cidade de São Leopoldo. São duas cidades bem próximas aqui no Vale do Rio dos Sinos. Bom, Lucas capítulo de número 7, inicia-se no verso de número 1, falando sobre o centurião de Cafarnaum, o homem que deixou Jesus maravilhado. No verso de número 1 diz que depois que Jesus concluiu os discursos, ele entrou em Cafarnaum, aonde fez ali o seu QG, uma espécie de quartel-general. A partir do verso de número 11 é o texto que nós queremos trabalhar uma simples ideia. É uma das 3 ressurreições efetuadas por Jesus em seu ministério terreno. Ele literalmente é o dono da vida. Só que é interessante notar que não surpreende-me o fato de, a pedido de alguns anciões e do próprio centurião, alguém do mais alto escalão, clamar a Jesus e Jesus atendê-lo. Isso é normal, Só que Jesus, aquele que atendeu o servo de um centurião, agora vai atender quem? Vê se você consegue enxergar ali. O filho da viúva de Naim. Então Jesus é aquele que atende os grandes, mas também é aquele que atende os pequenos. Ele não está agora em Cafarnaum, onde fez o seu QG, uma cidade grande para o mundo da sua época, mas está passando pelo vilarejo de Naim. Passando por esse vilarejo, você tem um encontro, Um encontro de 2 multidões. Uma multidão vinha com a vida, a multidão que acompanhava Jesus, e a outra multidão, em contraste, vinha com a morte. A multidão que vinha trazendo o filho da viúva de Naim para o velório desta cidade, Esses termos que nós usamos, eu procuro aportuguesar, falando velório, porque é um termo mais comumente entre nós aqui brasileiros. Não é esse termo que usava-se nesse tempo, mas para que a gente possa entender. E é interessante porque o filho da viúva de Naim vai encontrar-se com o filho de Deus. O filho da viúva de Naim estava morto e, ao encontrar-se com o filho de Deus, vai viver. E o filho de Deus que estava vivo vai morrer, para que todos nós pudéssemos viver. É o encontro da vida com a morte. Ela é a viúva de Naim, então ela é a mulher de dores. Então, uma mulher de dores vai encontrar-se com um homem de dores. Por que ela é mulher de dores? Porque ela é uma viúva de Naim. Tem um filho único, consequentemente, ela é uma mulher pobre. Por inferência bíblica, nós podemos dizer, primeiro por ela ser viúva. Nesse tempo não havia, como temos no tempo de hoje, principalmente em nosso país, não havia nenhum recurso, nenhuma previdência para esta mulher. Mulheres nesse tempo não tinham independência financeira. Se ela é mãe de um filho único, consequentemente, ela dependia deste filho para sustentá-la. Era um costume da época. Então, aquela mulher tem literalmente seus sonhos encaminhando-se para o sepultamento. Porque, observe, ela que já passara pelo luto, pela dor do seu marido, por isso ela é uma viúva. A cidade de Naim é um vilarejo. Há quem diga, alguns biblicistas, que não tem mais do que 300 habitantes.
Então ela está passando de novo. Só tem um cemitério. Então você imagina, cada esquina que ela cruza, ela pensa, já passei por essa cena. Ela que já era uma mulher viúva, dificuldade financeira, ainda tinha o seu filho, depositando nele a esperança de que cuidasse nela. Agora a morte que uma hora ou outrora levara seu marido, agora leva seu filho. Então ela é a mulher de dores. Porém, a sua dor vai ser sanada e sarada pelo homem de dor, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E neste encontro, versículo de número 13, o texto diz: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Isso é maravilhoso, né? Jesus movido por íntima compaixão. Disse-lhe, não chores. Dizer isso não é difícil, né? Difícil é dar razão para que você não o faça. Não chores. Como assim não chore? Eu sou uma mulher pobre, que moro no vilarejo, que já perdi o meu marido, já passei pelo luto do marido e agora passo pelo luto do meu filho. Tudo que uma mulher solteira deseja, anseia, planeja para si, não é outro senão isso: casar e ter filhos, principalmente nessa cultura. Então ela realiza o sonho do seu casamento, mas seu marido morre. Não sabemos, o texto silencia quanto o motivo de sua morte. Mas ela ainda tem um filho. E agora, o segundo propósito da existência da mulher nessa cultura acaba de desconfigurar-se. Ela perdeu o marido e agora ela perde o seu filho. Então, dizer a esta mulher, não chores. O discurso é bonito, né, gente? Difícil é dar razão lógica, mas Jesus sempre o fará. E ele fez. Ele deu razão para que ela não chorasse. Ele a devolveria. Então, a gente pode, por intermédio desse texto, alegar que Deus é aquele que ressuscita os teus sonhos. Olha que lindo. Aquela mulher tem no seu filho o amor de uma mãe pelo filho, o que é muito normal. Né? O amor de mãe, que é um amor referencial, Isaías 49:15. Quando Deus quis falar do seu amor, ele disse, pode-se uma mãe esquecer-se do seu filho? Como que diz, é muito difícil que isso aconteça. Porém, se isso vier a acontecer, disse Deus que não esqueceria do seu filho. Agora observe, aquele filho não é apenas um filho, como se isso já fosse pouco. Ele é um filho único. Então ele é os sonhos daquela mulher, ele é o futuro daquela mulher, ele é a aposentadoria daquela mulher, ele é a linhagem, a prole daquela mulher, a descendência. E ela não tem marido e provavelmente não tem mais idade para que venha mais uma vez, né, poder ter um filho até que ele o crescesse. Olha o grau de dificuldade dessa mulher. Mas daí Jesus disse, não chores, e dá razão para isso. E chegando-se, tocou o esquife. Jesus não era músico, até porque esquife não era instrumento. E os que o levavam pararam. Existe uma questão teológica aqui que a gente não vai tecer aqui um argumento muito longo, né? Por que eles pararam, Jesus, ao tocar o esquife? Uma questão cultural. Então, não podia tocar o morto porque esse ficaria imundo. Só que Jesus é puro. E não é a imundície do morto imundo que vai torná-lo impuro, mas é a pureza do Deus vivo que vai tornar o imundo, por causa da morte, alguém agora vivo, vai trazê-lo outra vez à vida. Por isso eles pararam, teve que necessariamente parar o cortejo. Mas eu quero ater-me, falei tudo isso quase 10 minutos, só para ter-me nesse detalhe aqui agora. O levaram, pararam e disse, olha o que Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E daí o verso 15, olha o senso de humor, né? Olha a maneira lúdica da escrita. E o defunto assentou-se e começou a falar. Você já viu o defunto assentar-se? Você já viu o defunto começar a falar? Então ele não é mais um defunto. Então você tem de um lado a percepção histórica de um médico que comprovadamente sabe que aquele moço estava morto.
e o estado de putrefação já havia iniciado-se, por isso ele está indo a caminho do cemitério. E de um outro lado você tem um dono da vida, Jesus. Então, na perspectiva de um médico, de um historiador, de um doutor, o Lucas, ele é um defunto. Mas na perspectiva de Jesus, o dono da vida, como é que ele chama? Jovem. Então as pessoas descrevem-te pela maneira que você encontra-se, pela maneira que você está. Aquele jovem estava defunto. Aquele jovem estava morto. Mas aquele jovem era, antes de ser um defunto e antes de ser um morto, um jovem. Então Jesus não o chama pelo estado em que ele encontra-se. Jesus o chama por aquilo que ele é. E o que ele é? Jovem. Jesus o chama jovem. Talvez de uma maneira, isso é uma percepção minha, talvez Jesus o faz como quem diz, é cedo demais para você morrer. É cedo demais para você ir embora. Você precisa voltar a viver. Jovem, levanta-te. E essa é uma fala aos nossos queridos irmãos e irmãs, que sabem jovens, que podem ouvir esse vídeo, que estão indo a caminho do cemitério, enterrando seus próprios projetos e sonhos. Nós também um dia estivemos mortos em delitos e pecados, mas o dono da vida parou o funeral, cancela o funeral. Imagina as carpideiras contratadas para chorarem, lamuriarem, lamentarem. Suspende tudo. O dono da vida acaba de chegar. E sabe o que ele diz? Não é hora. Jovem, é cedo demais. Jovem, levanta-te. Jovem, volte a viver. Jesus não te chama pelo estado em que você está. Jesus te chama por aquilo que você é. Jovem, não como você está, morto, mas como você é, jovem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.